Como vai, minha gente querida? Que prazer estar com você mais uma vez aqui no nosso programa Família Café. Hoje a gente vai tratar de um tema um tanto peculiar. Um tema que, para falar a verdade, a gente olharia para esse tema, olharia para esse dia e diria, mas isso não é óbvio? Mas infelizmente não é. O tema e o dia que a gente vai falar sobre hoje é o Dia Mundial da Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa. É estranho se conscientizar de coisas óbvias, não é, gente? Mas infelizmente, já que as coisas e a demanda das coisas demonstra que o procedimento da gente é completamente diferente, precisam de dias como esse, para a gente poder lembrar, relembrar, repensar posturas da nossa sociedade. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito da pessoa idosa? Bem, a Bíblia vai falar de muitas coisas, e eu separei uma delas para falar com você. Está lá em Levítico, capítulo 19, verso 32, diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Existe na cultura oriental, na cultura bíblica, um respeito profundo à pessoa idosa. Muitos deles eram vistos como mestres, como rabinos, e não era incomum você ver várias crianças, adolescentes, jovens, ao redor, aos pés daqueles grandes homens sábios, idosos, para lhes ensinarem a respeito do que Deus havia feito. Muitas vezes esses homens, eles não eram homens letrados e versados em grandes filosofias, em grandes culturas, mas muitos deles eram testemunhas oculares dos feitos de Deus. Tinham grandes experiências a passar, e aquelas experiências não eram tidas como retrógradas, como muitas vezes nós encaramos. Hoje em dia nós olhamos para essas pessoas e nós olhamos para a pessoa que é idosa e dizemos a ela, mas isso foi no seu tempo. No meu tempo já é completamente diferente. A nossa atualidade, você está completamente fora dela. Você não sabe mexer em celular, você não sabe mexer em iPhone, você não sabe mexer em computador, quanto mais você me dizer a respeito do que eu devo fazer na vida. Só tem uma coisa, as experiências humanas, elas podem ser atualmente versadas em tecnologia, mas as experiências tal como viver bem, tal como amar o outro, tal como cuidado e tantas outras experiências na vida, são experiências repetidas na trajetória de qualquer ser humano. Desde que esse mundo é mundo, e isso acontece do mesmo jeito. Não adianta se você insere isso na idade da pedra, na idade do ferro ou na idade da tecnologia. Não adianta você achar que é distinto o comportamento humano. O comportamento humano é cíclico, é repetitivo. É por isso que textos sagrados, textos como a Bíblia, elas são tão atuais. Esses textos são tão atuais, porque eles vão falar de coisas que a gente vive até hoje. Vai ter na Bíblia sobre mentira, e a gente mente até hoje. Vai falar na Bíblia sobre corrupção, e a gente é corrupto até hoje. Percebe? E a gente não consegue dar ouvidos a essa pessoa idosa. Infelizmente, nós precisamos nos conscientizar do óbvio. Às vezes você tem dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, ou você tem mesmo aí junto de você, dentro da sua casa, seu avô, sua avó, algum parente já idoso, e você entende que ele é apenas um peso, uma carga, e às vezes se você não fala alguma coisa, você imagina que seria tão bom se aquela pessoa já fizesse a passagem, não é isso? Que fosse para o outro lado da vida, que não ficasse mais sendo peso para a vida de alguém. Quando a gente fala de violência, às vezes a gente fica imaginando que violência seja alçar ou alavancar, melhor dizendo, alguma pedra ou pau na cabeça de alguém. Mas no final das contas, a violência que nós podemos estar praticando de uma maneira muito contínua, com tanta versatilidade, seja a violência verbal. Dizer para aquela pessoa que ela não serve mais para esse tempo. Dizer para aquela pessoa que infelizmente hoje ela só tem doença. Dizer para aquela pessoa que infelizmente ela está ali sendo uma carga, um peso, um jugo para aquela família. Dizer tantas palavras para aquela pessoa sem somatizar o campo da individualidade, da singularidade daquela pessoa. Quantas vezes o idoso, a idosa se tornou isso porque ela não teve cuidado e amor no tempo dela, na época dela. Ela teve que se doar o tanto que doou para que pudesse criar você, para poder educar você. E agora, na hora e no momento que ela precisa descansar e receber cuidado e carinho, ela não tem esse processo de cura sobre ela.
dela. Percebe? A gente mata mais do que a gente imagina. A gente é muito mais violento do que a gente imagina. Se você talvez até agora estava dizendo, mas eu nunca bati na minha mãe, tais como os vídeos que aparecem por aí no YouTube. Bom, eu nunca bati. Eu até acredito que você nunca tenha batido na sua mãe, no seu pai, mas eu tenho a tendência a desacreditar se as suas palavras não magoaram, não machucaram, não bateram neles de alguma maneira. Repense no que você tem feito. Às vezes, muros existiam ou muros existem entre você. E eu tenho a plena consciência de que se sou eu que tomei a consciência de que alguma coisa tem que ser mudado na trajetória da minha família, é porque sou eu parte da solução para aquele problema. Talvez os muros foram alavancados e crescidos, mas eu e você podemos ser pontes de acesso às pessoas que às vezes estão tão enclausuradas dentro delas mesmas. Pessoas que precisam de cuidado, de cura. Eu trabalho em hospitais também, visito pessoas idosas em hospitais e eu vejo que a maior doença delas é a doença do abandono, do descaso. E às vezes isso acontece na distância e às vezes isso acontece dentro do próprio terreno chamado casa, onde a distância não é distância física, mas é distância da alma. Eu quero orar por você que precisa se aproximar de alguém que está ao seu lado. Vamos orar? Deus, eu peço por essas pessoas que têm profundo descaso por aqueles que deveria cuidar agora, principalmente o seu pai, sua mãe, avô, avó, pessoas idosas. Eu peço que haja amor nesse lugar. Eu peço que essa pessoa que ouve essa palavra e que tem uma atitude imprudente, que ela seja acesso, que ela seja ponte, para que as pessoas ali possam perceber cura e cuidado através da vida e das palavras dela. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa.